A Igreja vive da Eucaristia. O sacrifício eucarístico é a fonte e o centro de toda a vida cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro, Julião, Eimar, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Então, se você tem nos acompanhado, se você está aqui conosco nesse vídeo, nessa reflexão, deixa aí o seu joinha, por favor, isso nos ajuda muito. Também faz com que mais pessoas alcancem os nossos vídeos, as nossas orações. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative aí os sininhos, o sininho para receber as notificações e se tiver pedido de oração, deixa aí nos comentários, tá certo? Estamos aqui na série do Flores da Eucaristia. Flores da Eucaristia são os escritos de São Pedro, Julião e Eimar sobre a vida católica, sobre a vida cristã, mas sobretudo a respeito da Eucaristia, de como ser governados, como termos uma vida eucarística, uma vida de verdadeiros adoradores ao Santíssimo Sacramento. Então é São Pedro e Julião quem vai nos direcionando. E hoje, no dia 12 de outubro, dia também em que nós celebramos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, São Pedro e Julião vem nos falar de como Jesus Cristo opera, como Ele age na Eucaristia. E como a Eucaristia nos mostra sempre que a nossa vida vem de Jesus Cristo. E nós só somos mantidos, nós só existimos porque Jesus nos dá a sua vida. São Pedro e Julião começa a nos dizer o seguinte: Nosso Senhor opera e trabalha no Santíssimo Sacramento. É medianeiro, salvador das almas. Ele nos santifica, aplicando-nos os méritos de sua redenção, e estende o seu agir divino a todas as criaturas. É o Verbo que pronunciou a palavra, pela qual tudo foi criado, e que ainda a tudo conserva por efeito de sua palavra. Continua a pronunciar o Fiat, que conserva a vida em toda a criação. Queridos, precisamos recordar o seguinte: a Eucaristia é o resumo da vida e dos mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na última ceia, quando estava Jesus reunido com os discípulos lá no cenáculo em Jerusalém, quando Jesus Cristo instituiu a Eucaristia e também o sacerdócio, lá nosso Senhor partiu o pão, deu aos seus discípulos e revelou-lhes que aquele pão era o seu corpo. Fez o mesmo com o vinho, distribuiu aos discípulos, aos apóstolos, e disse que aquele era o cálice do seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que era derramado por todos. Depois ele disse, para um e para outro: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Fazei isto em memória de mim. Ali então Jesus Cristo instituiu a Eucaristia e o sacerdócio. São João Paulo II, em sua carta encíclica Eclésia da Eucaristia, que ele escreveu, se não me engano, em 2003, ele diz que essas palavras de Jesus, ali aos apóstolos, aos discípulos no cenáculo, só foram entendidas por eles, provavelmente, depois do final do Tríduo Sagrado. Ou seja, o que Jesus fez ali na Quinta-feira Santa, na última ceia, antecipava o que estava para acontecer, desde o momento ali do Getsêmani até o alto da cruz, até o domingo de Páscoa, até a ressurreição de nosso Senhor, que é Jesus Cristo entregando o seu corpo, dando o seu sangue para a remissão dos pecados. Aquilo que Jesus Cristo iniciou na Santa Ceia, na última ceia, ele consumou no alto da cruz. Então, irmãos, quando nós celebramos a Santa Missa, quando nós celebramos a Eucaristia, celebramos, de fato, o Tríduo Pascal. A paixão,
morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí está a grande chave de entendimento para a nossa reflexão de hoje. O sacrifício eucarístico, nos diz São João Paulo II, citando um documento do Concílio Vaticano II, que é a Lumen Gentium, o sacrifício eucarístico é a fonte e centro de toda a vida cristã. E o santo ainda diz, a Igreja vive da Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia. Assim como no alto da cruz Jesus Cristo deu a sua vida, deu a sua morte para a salvação do mundo, na Eucaristia o mesmo acontece. Jesus Cristo está ali se entregando completamente, se doando totalmente no altar da Santa Missa. É por isso então que São Pedro Julião Emaia, e aí nós voltamos no nosso Flores da Eucaristia, é por isso que São Pedro Julião nos diz o que disse já nesse início. Nosso Senhor opera e trabalha no Santíssimo Sacramento. Ele continua a operar a salvação ao mundo inteiro. Ele diz, é medianeiro e salvador das almas. Salvador das almas. Porque da mesma forma em que Jesus Cristo nos salvou no alto da cruz, Ele continua a nos salvar diariamente, constantemente, em cima dos altares das nossas igrejas, quando nós celebramos o Santíssimo Sacramento, quando Jesus Cristo de fato se transubstancia no pão e no vinho. Ali está o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Ele conserva a vida em toda a criação. Então nosso Senhor, da mesma forma que nos deu a vida no alto da cruz, continua a ser o nosso doador de vida, o doador das nossas vidas no alto dos altares, no santo sacrifício da missa, nos sacrários, na Eucaristia. É por isso então que a Eucaristia é o centro da vida cristã. Irmãos, se somos cristãos, somos eucarísticos. Não tem como desvincular uma coisa da outra. A Eucaristia é a fonte da vida cristã, porque é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós pensarmos em vida cristã sem a Eucaristia. Repito, a Eucaristia é a fonte da vida cristã. É o que faz com que o cristão seja vivo e vivo em Jesus Cristo. Vivo em Jesus Cristo. É por conta disso que São Pedro Julião continua nos dizendo o seguinte, e nosso Senhor aí não é apenas Criador, mas também Reformador, Restaurador e Rei de toda a terra. As nações lhe foram confiadas para regê-las, e é por meio dele que o Pai exerce o seu poder sobre o mundo. Sim, Jesus governa o mundo. A palavra de ordem que rege o universo parte do Santíssimo Sacramento. Jesus, hóstia, tem nas mãos a vida de todos os seres e é juiz dos vivos e dos mortos. Queridos, já que Jesus Cristo é de fato então a fonte e a origem de toda a vida, já que Ele é a vida, Ele é a própria vida, já que a Igreja vive de Jesus e de Jesus eucarístico, as nossas vidas, a minha vida, a sua vida, a vida de todo ser vivente está nas mãos de Jesus. Ele é o detentor das nossas vidas e de Jesus eucarístico. A nossa vida está ali escondida em nosso Senhor. Por isso que nosso Senhor é o nosso Rei. Por isso que Jesus Cristo é o verdadeiro regente, é o verdadeiro governante. Por isso que Jesus Cristo impera sobre nós. Por isso que Ele é o pastor, por isso que Ele é o mestre. Por isso que é Ele quem vai à frente. Se a minha vida está nas mãos do Senhor, que Ele então a governe. Que Ele então tome conta de mim, que Ele então cuide de mim e me leve para o caminho do bem, para o caminho da santidade, para o caminho da verdadeira vida. E Jesus, que nos governa sempre no amor, faz isso. Ele está sempre nos encaminhando à santidade, está sempre nos encaminhando à vida eterna, está sempre nos encaminhando ao céu. Primeiro, Jesus Cristo faz isso, restaurando as nossas vidas, dando a cada um de nós a vida de novo, nos devolvendo o valor, nos devolvendo a dignidade, nos devolvendo o amor que o pecado nos fez perder ao longo do caminho. Quando nós ganhamos a morte pelo pecado, quando nós buscamos a morte pelo pecado, o Senhor Jesus Cristo, restaurando as nossas vidas, nos perdoando, nos restituindo, devolve a nós a verdadeira vida. Então Ele faz essa obra de restauração. Repito, Ele nos devolve a dignidade, o amor, a vida, nos devolve o valor, nos faz de novo ser por Ele mesmo, pela sua própria pessoa, filhos de Deus. E segundo, porque como está lá na Lumen Gentium, na Santíssima Eucaristia, está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo,
a nossa Páscoa, e o pão vivo que dá aos homens a vida mediante a sua carne vivificada e vivificadora pelo Espírito Santo. Então, se por um lado Jesus Cristo restaura as nossas vidas, nos devolve o valor, a dignidade, o amor, aquilo tudo que nós perdemos com o pecado, Jesus Cristo vai além. Quando nós comungamos, por exemplo, amados, a própria vida, a própria santidade, ou seja, o santo dos santos que é Jesus Cristo, a carne viva de Cristo, toca a nossa carne, toca a nossa alma, alcança o nosso ser todo inteiro e nos preenche. Nos preenche. O amor vem até nós e aí vai nos transformando. Somos transformados pelo toque de Jesus, somos transformados pela vida de Jesus, somos transformados pelo corpo vivificado pelo Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo, que toca os nossos corpos que tantas vezes estão cheios de morte. Jesus Cristo vivifica o nosso ser todo inteiro, quando nós deixamos que Ele adentre em nossas almas, em nossos corpos. Jesus Cristo, quando nos toca, nos devolve a vida e nos santifica. E nos santifica. Por isso que quando nós entendemos que as nossas vidas estão nas mãos de Jesus Cristo, nós somos santos. Nós vivemos o amor. Porque se a minha vida está nas mãos de Jesus Cristo, é Ele quem tem que me reger, é Ele quem tem que me governar. Se eu sei que foi Ele quem me fez, é Ele quem tem que me encaminhar no caminho do bem. No caminho que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso é a santidade. Este é o caminho da santidade. Este é o caminho que leva ao céu. E nós entendemos isso tendo uma vida eucarística. Jesus Cristo é Rei, e é Rei pela Eucaristia, e assim Ele governa todo o mundo. Considerai agora a humildade de nosso Senhor. Não dá suas ordens visivelmente aos homens, porque então todos haveriam de querer obedecer somente a Ele. Oculta-se para que obedeçamos aos nossos semelhantes, que recebem um reflexo de sua autoridade. Há pouco tempo nós vimos isso, não é verdade? Não existe nenhuma autoridade que consiga governar pelo amor se não for por Jesus e por Jesus eucarístico. Se não se espelhar na suma autoridade, naquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E assim Jesus Cristo quis instituir autoridades na terra, fazendo com que estes, seguindo os seus caminhos, seguindo as suas ordens, fossem reflexos da sua própria autoridade. E aí, como diz São Pedro Julião, encerrando a nossa meditação de hoje, que admirável união da autoridade e da humildade. Jesus Cristo tem todo o poder, tem toda a glória, tem toda a honra, mas sempre se rebaixa, sempre se esvazia, sempre se apequena para estar junto de nós, para nos educar, para nos formar, para nos encaminhar, para nos santificar. Mas mais do que isso, para nos dar a vida. Jesus Cristo perde a sua vida para que nós possamos viver, e viver nele, viver no céu. Honremos a nosso Senhor. Nossa Senhora Aparecida, a Virgem Santíssima, soube honrar perfeitamente a Jesus Cristo. Que nós, a exemplo dela, a exemplo dos santos e santas que tanto amaram nosso Senhor, possamos também nos submeter ao seu reinado, ao seu governo, à vida que vem do próprio Senhor. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado irmão, amada irmã, muito obrigado por ter rezado conosco neste dia. Eu peço aí mais uma vez o seu joinha, também a sua inscrição, que você deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração e compartilhe os nossos vídeos, para que mais pessoas nos acompanhem e rezem conosco, tá certo? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.